Nesse seminário de fotografia, a gente vai falar sobre duas fotógrafas contemporâneas, a Annie Leibovitz e a Diane Arbus. A Annie Leibovitz nasceu em 1949, na cidade de Waterbury, em Connecticut, nos Estados Unidos. Ela é de origem judaica e antes de ser fotógrafa, ela teve vários trabalhos. Ela foi inclusive voluntária em um kibbutz, que é uma pequena comunidade israelense. A Anne foi filha de militar. Por conta disso, durante toda a sua infância, ela mudou muito de cidade, né? Por causa das exigências do trabalho de seu pai. E por conta disso, ela passou muito tempo dentro do carro, observando o mundo através da janela do carro. E muito provavelmente isso influenciou a sua escolha para seguir a profissão de fotógrafo. Depois que ela se formou no ensino médio, ela entrou no San Francisco Art Institute, onde ela estudou pintura e teve o primeiro contato com as grandes obras dos fotógrafos, que depois passaram a influenciar o seu trabalho, como o Robert Frank e o Henri Cartier-Bresson. Essa é uma foto do Leonardo DiCaprio, o Cisne, que foi um pouco depois, né, que ela tirou um pouco depois da sua carreira já ter iniciado. A Leibovitz, ela começou a carreira com uma estética que chamava estética do acaso, e ela não tinha grandes produções, nenhuma estética específica. Ela preferia as fotos preto e branco, e ela se inspirava bastante em fotógrafos do cotidiano. E ela já foi fotógrafa de guerra. Ela registrou acontecimentos durante os conflitos em Sarajevo e em Ruanda. A da esquerda é uma foto de Sarajevo, e a da direita é uma foto que ela registrou da bicicleta de um adolescente que tinha sido morto por um atirador durante a guerra. A Anne foi a primeira mulher nomeada fotógrafa em 1970 na revista Rolling Stones. Um pouco depois, ela foi contratada pela revista Vanity Fair, em 83. Alguns anos depois, ela tirou uma das fotos mais icônicas dela, que é do John Lennon com a sua esposa, né, a Yoko Ono, poucas horas antes do ator morrer, que é aquela que ele tá nu, em posição fetal, abraçado na sua esposa, né, no apartamento dele. Logo depois, ela começou a fazer ensaios fotográficos editoriais de moda, né, criando uma estética que era um pouco mais exuberante, mais aburguesada, né, mudando um pouco a estética que ela tinha. E ela permanece assim até hoje, né, capturando imagens nesse seu próprio estilo, inclusive fazendo trabalhos para a revista mundialmente famosa A Vogue. A Annie Leibovitz, ela tem fotografias muito marcantes. Um exemplo é essa que ela tirou da Bette Midler, em 79, que ela teve uns problemas com a atriz, inclusive, porque a atriz não queria se deitar nas rosas, mas depois valeu a pena e ela acabou influenciando a capa da Beleza Americana, uma ensaio da Playboy da Naomi Campbell e muitas outras que vieram depois dessa. Ela também teve um impacto nessa questão da fotografia de gravidez, que antes era muito marcada pelo puritanismo da religião católica, mas depois que ela fez esse ensaio da Demi Moore, virou um fenômeno tirar fotos de grávidas nuas, e aí nessas imagens a gente percebe também, só da Demi Moore que é dela, mas nessa imagem a gente percebe também que as fotografias dela se assemelham muito a pinturas renascentistas. Elas são muito planejadas, muito montadas na composição. E essa, por exemplo, tem a ver com o nascimento de Vênus. Nas capas, inclusive, pegando essa temática das grávidas, tem também a Jerry Hall, né, que fotografou junto com seu filho, o Gabriel, e tem essa questão, né, da tensão entre as identidades, né, femininas, como ser um ser sensual e também a mãe, e também ser mãe. Então, tem essa capa, né, bem marcante, e inclusive ela registra, né, essas personalidades com a qualidade estética que torna uma das principais fotógrafas de retrato da atualidade e também uma das fotógrafas mais bem pagas atualmente, e não só no ramo da fotografia. Ela também é proprietária de restaurantes, uma marca de vodka, perfumaria, inclusive um time de futebol, e que deu aos 71 anos, ela ser
o primeiro lugar entre as 10 fotógrafas mais bem pagas de 2021. A Diane Arbus é uma grande fotógrafa norte-americana. Ela é nascida em 1923 e ela teve um grande destaque por causa dos retratos quadrados e por esses retratos ter uma coloração preta e branca. E por ter uma família judia também, e começar a fazer suas obras ao lado do seu marido, e isso caracterizou seu trabalho. E ela passou a trabalhar com seu esposo, e com ele ficou 10 anos. E depois desses 10 anos, ela conseguiu um prestígio muito grande, tanto no mercado da moda, no mercado publicitário. E com o tempo ela terminou o seu casamento, e por ter tido grande fama, até mesmo com revistas gigantescas com suas fotografias, com o passar dos anos, ela começou a criar uma característica diferente, que é o estilo de rua. A Diane também ela foi influenciada por Lisette Model, né, que também tinha essa perspectiva das fotos em preto e branco, quadradas, e demonstrar, né, as pessoas marginalizadas da sociedade. Então, nessas duas fotos, por exemplo, que estão na tela agora, a Diane representou, né, faz essa representação do que era chamado de estranho. A gente coloca entre aspas esse estranho, porque no momento que essas fotos são tiradas, né, por exemplo, em 1968 e 66, dá margem para esse entendimento do que são as pessoas marginalizadas e que estão fora, né, da sociedade, como travestis, prostitutas, problemas psiquiátricos, deformações físicas, e passou a ter essa devoção, né, por aquilo que era diferente e o não usual. Nessa época era muito comum a fotografia humanista, que colocava o ser humano como algo perfeito, como um super-homem mesmo. E a Diane chega com essa estética diferente de mostrar o que não vemos nas revistas, mas ela não traz isso para falar que as pessoas são aberrações, ela traz isso para mostrar mesmo que existem coisas que a gente não vê. E ela traz isso de uma maneira natural, de uma maneira bem intimista e bem cotidiana. A Diane teve episódios depressivos durante várias fases da sua vida, mas quando ela tinha 48 anos, isso se agravou e ela cometeu suicídio. Então, ela faleceu em 1971, mas o seu trabalho, as suas fotografias são reverenciadas até hoje por vários outros fotógrafos e também pelas pessoas, assim, no geral. E ela, com certeza, foi uma fotógrafa que quebrou tabus e que não teve medo de ousar mesmo na hora de criar o seu estilo fotográfico. Em 72, um ano depois de sua morte, ocorreu a exposição no Museu de Arte Moderna de Nova York, que trazia principalmente fotos do período entre 56 e 62, que foi quando Arbus consolidou o seu estilo, né? Esse foi um dos primeiros e uma das mais importantes retrospectivas da arte de Diane Arbus. Falando também de retrospectiva, de museu e tudo mais, atualmente os trabalhos, né, da Diane Arbus fazem parte de coleções em Nova York, Washington, Los Angeles, porque realmente ficou marcado esse aspecto, né, do estranho e tudo mais, a fotografia em preto e branco, formato quadrado. Então, ainda assim, tem a exibição atual do trabalho de Diane Arbus. E partindo um pouquinho já para questões de semelhanças, né, os aspectos comparativos entre as duas, a gente tem a questão, por exemplo, da riqueza de detalhes em que as duas buscavam nas fotografias. Nas fotos que estão na tela, por exemplo, a gente tem a fotografia de intimidade de Arnold Schwarzenegger, e também tem uma imitadora, né, loira, que demonstra essa intimidade dos dois aspectos das duas fotógrafas. E tem a estética do ambiente também, que faz essa semelhança das duas acontecerem.
Inclusive a Anne, né, que tem mais os trabalhos em cores atualmente, ainda assim, no começo, quando começou a fotografar, tinha esse aspecto mais preto e branco também, que faz essa semelhança, traz essa semelhança. Então, uma riqueza de detalhe também a estética do ambiente, e a intimidade faz com que tenham essa aparência próxima das duas. Uma coisa interessante também é que a Diane começou fotografando celebridade, depois mudou para questão do diferente, do preto e branco, e na questão da Annie Leibovitz foi o contrário, ela começou fotografando cenas de guerra, cenas chocantes, depois foi para as celebridades. Além disso, outras diferenças são que a Annie Leibovitz trabalha com superproduções, com registro de personalidades marcantes e com a fotografia em ensaios editoriais. São muitos recursos que ela utiliza. Já a Diane Arbus trabalha com a fotografia de rua e a fotografia do diferente. Devido a isso, a Annie Leibovitz é mais menosprezada pela crítica, porque a crítica está muito ligada na questão da arte pela arte. E como a Annie fotografava pelo dinheiro, críticos não costumam valorizar ela, mesmo que seu trabalho seja fenomenal. Minha opinião, né, sobre as fotógrafas é que eu acho que o trabalho da Anne, por exemplo, com os artistas mais famosos, assim, traz essa identificação e essa, inclusive, intimidade dos artistas, e traz à tona também essa exposição, né, como pessoas que também são do dia a dia, e também a parte da Diane, por exemplo, que já é mais do dia a dia, o estranho, que por vezes faz essa semelhança com o dia a dia, né, porque não é somente a beleza do que o tá por trás daquilo, da fama, por exemplo, da Anne. Então, apesar das diferenças, as semelhanças também entre as duas são bem evidentes, e um trabalho bem bacana da gente entender, estudar e visualmente, né, ser apresentado. Pois é, o trabalho da Iene, ele gera um impacto, assim, né, em quem vê suas fotografias, porque não se espera que o diferente, o cotidiano seja captado. Espera-se ver realmente superproduções, como o trabalho da Anne, assim. Então, é muito, muito, muito interessante para mim e muito legal mesmo esses dois tipos de trabalho tão diferentes, mas que ainda assim têm várias semelhanças e ambos trabalhos com muito destaque, né? Muito atrativos, assim. Os dois trabalhos têm um pouco de semelhança, assim, tal, e as duas tiveram um grande sucesso, então, tipo, meio que as duas seguiram com uns nichos um pouco diferentes, só que com grandes destaques e tudo mais. Eu acho todas as duas muito importantes, né? A Anne tem fotos muito icônicas e foi muito importante para conduzir a moda da época. E eu acho o trabalho da Diane muito importante também pelo que ela mostra por esse lado, né? Que ela mostra da sociedade que normalmente a gente praticamente esconde, né? Que a gente não gosta de ver. Na primeira vista, a gente percebe as diferenças, mas foi interessante a gente conseguir trabalhar as semelhanças também, como, por exemplo, a questão do preto e branco e da intimidade. E, assim como o Lucas falou, as duas foram muito importantes para a história da fotografia, uma por representar a glamorização das celebridades e a outra para trazer o diferente.